E aí, gente, Enem Science aqui, no episódio de hoje, 25 do nosso podcast. A gente vai falar sobre malwares de jogos. Então, o último a gente falou sobre o ecossistema de hackers, e eu vou fazer a parte 2 daquele. Esse é um tema paralelo a esse, né? E que foi inspirado muito numa palestra que eu vi na conferência Black Hat, que é uma conhecida, talvez seja a mais importante sobre segurança da informação no mundo atualmente, embora tenha outras boas, que é uma conferência só sobre hacking, né? Que empresas, pesquisadores se juntam para compartilhar as falhas e técnicas, métodos e softwares que eles têm criado na área de segurança da informação, né? Para proteger empresas e para testar elas se elas estão boas ou não. Lembrando que, obviamente, nessas conferências todos são, pelo menos deveriam ser white hats, né? Que são hackers do bem, né? Eles trabalham nessa área, tem carteira assinada e tudo. No Brasil, no caso. Nos outros países, não sei se como funciona, mas eles trabalham para uma empresa de uma forma séria, como se fosse um funcionário comum. Para essa área específica, né? Que hospitais têm que ter empresas de grande e médio porte. E até qualquer empresa que tem um site também tem que ter noção disso, que isso existe também. Então, empresas pequenas não podem fugir. E uma das empresas que sabe mais sobre malwares, hacks relacionados a jogos, são as empresas de jogos, como a Cipsoft do Tibia, a Square Enix relacionado ao Final Fantasy XIV, que é um MMORPG importante, empresas relacionadas a jogos de tiro como Call of Duty, como Fortnite, como Free Fire. Qualquer jogo desse tipo que é um jogo massivo com várias pessoas nele e que roda muito dinheiro normalmente em skins, passes de batalha, ou seja o que for, as pessoas vão querer sair na frente, principalmente quando você tem coisas como level, que você vai aumentando ao longo do tempo, isso em jogos FPS e MMORPG. A gente vai primeiro focar no MMORPG, depois a gente vai para jogos FPS. Mas no geral, empresas gastam milhões de dólares para proteger os seus jogos contra cheats, né? O que é um cheat? Pode ser um código malicioso, um software criado para abusar do jogo. Pode ser um software que deixa você com uma vida infinita, deixa mais forte. Qualquer coisa que deixe o seu personagem mais poderoso do que os seus inimigos. Então, um cheat para jogos é isso. Aí você pode falar, mas um cheat de joguinho, o que isso vai causar de impacto na sociedade, né? Além da raiva das pessoas que jogam joguinhos, né? Gente, o mercado de games é um mercado bilionário. E quanto mais as gerações novas de gamers, né, têm acesso a dinheiro, que hoje em dia quem é da época do Nintendo, por exemplo, agora tá com 30, 40 anos e tem poder de compra, mas esse mercado cresceu e hoje é um mercado bilionário. Empresas fazem bilhões de dólares com jogos online ou jogos que você vende stand and deliver, né? Tipo, você só compra uma vez e acabou. E jogos que é uma coisa contínua, como Call of Duty, Destiny 2, não importa. Só que a questão é que, principalmente jogos MMORPG e FPS, gastam rios de dinheiro para fazer os seus jogos serem seguros contra ataques, porque tem uma coisa que é muito comum nesse contexto de jogos fecharem, empresas fecharem, os funcionários obviamente serem demitidos, centenas de funcionários, porque o jogo tem tantos hackers que simplesmente se para de jogar. Então pessoas que ou compram ou baixam, que antigamente as pessoas vendiam, elas davam de graça em fóruns esses hacks, né? Como eu vou mostrar um exemplo já já. O próprio Borsozoni 2007, que eu citei em outro episódio, que é o CEO CEO não, foi um dos criadores da Cipsoft, que é a empresa do Tibia, um jogo MMORPG bem famoso, disse como o tipo de hack que chama bot causavam sérios abusos de coleta ilegal de recursos no jogo e que faziam aumentar a inflação no jogo e vários problemas que faziam o jogo ficar chato para pessoas que não usam hack, né? Eu, na época que
eu tinha uns 10 anos, eu jogava Tibia, eu via esses hackers que falavam automaticamente, que caçavam automaticamente e ficava pensando, né? Como que alguém fez isso? Eu tinha amigos que usavam, né? Então eu já tinha noção, eu nunca usei, mas eu já tinha noção de. Não a noção do impacto no jogo, mas a noção de que isso existia há muito tempo, né? Desde a época que eu jogava já. Mas em jogos de tiro, por exemplo, o exemplo mais claro pra mim foi o The Duel, que foi um jogo que quem é aí da geração passada conhece, que era um jogo muito famoso de tiro, você andava na parede, você fazia uns malabarismos loucos, e era um jogo muito bom. A Level Up no Brasil, né, que distribuía, mas era um jogo da Maietes, que é da, não lembro se é da China ou da Coreia. Esse jogo faliu no Brasil por causa de cheats, né, pessoas baixavam esses hacks, que uma coisa que eu esqueci de falar, né? A gente escreveu um livro só sobre isso, né? Chamado Cheats, Hacks e Games, o mercado underground de jogos online, que tá vendendo na Amazon, tô deixando na descrição. Tem uma parte que eu falo, por exemplo, sobre isso, que você ainda consegue achar esses cheats, né? Eu achei eles online, ainda dá pra baixar. E as pessoas baixavam pra ficarem mais fortes. Tinha cheat de vida infinita, de dano, você dá mais dano. Tinha um cheat que era só mais vida, por exemplo. Tinha um cheat que ele ficava dando uns ataques doido, brilhante. A gente chamava de cheat Super Saiyajin, né? Porque o personagem ficava brilhando tanto, fazendo um ataque crítico, que ficava todo amarelo, enfim. Com o tempo eu mesmo parei de jogar, porque era impossível e o jogo faliu por causa disso. Pensa, pessoas perderam empregos, o dinheiro que era ganho foi perdido. Então, aquele dinheiro que convertia em um benefício, tanto de trabalho para pessoas, quanto para um retorno para a sociedade, de certa forma, do serviço que a empresa oferecia, né? Porque a empresa com certeza tinha gastos relacionados à manutenção, a servidores, N coisas que empregavam pessoas e que são um benefício para a sociedade, né? Qualquer empresa, ela é um benefício para a sociedade porque ela cria um poder de compra para pessoas, porque pessoas conseguem trabalhar, pessoas conseguem. Tipo, um grupo de pessoas foi afetado por causa disso, obviamente. Então, quando uma empresa fecha, um grupo de pessoas é afetado. E não foi diferente da Maietes, né? Um jogo fale, é uma perca financeira e uma perca para pessoas que estavam ali, né? E como funcionava? Você ia em fóruns e eles ou vendiam ou deixavam de graça para você baixava e ele automaticamente se inseria dentro de processos do jogo. Tinha aqueles anti-cheats, mas não funcionava direito. Que tinha que detectar o cheat para banir a pessoa, mas isso não funcionava direito. E no fim, esses cheats eu vou explicar direitinho como eles funcionam depois do ponto de vista técnico, né? Mas esse cheat acabou com o jogo, né? O próprio Tibia passou por esses problemas também. O Point Blank, por exemplo, um jogo de tiro que eu joguei desde o começo, em 2011, eu acho. E eu peguei desde o começo, quase desde a beta. E eu lembro de amigos meus falando que, semanas depois que lançou, falando sobre o jogo, e com o tempo, ele começou a ter o wallhack, né? Que eu já vou explicar. A aimbot. E aí é impossível de jogar, né? Até teve um sistema de banimento, mas era muito ruim. Então, e tudo pela falha do sistema do jogo de detectarem esses cheats, né? Obviamente eu entendo que do ponto de vista de segurança, se defender vamos supor que você trabalha numa empresa de games, na parte de segurança da informação, é muito mais difícil defender do que atacar. Porque atacar tem tipo 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo que estão atacando o seu aplicativo, o seu software, para fazer que ele caia, né? Do seu lado tem, sei lá, 10 pessoas, 20, 30, mesmo que tivesse 100, que é quase impossível uma empresa de jogos ter 100 pessoas só pra segurança. Mas seria pouco comparado ao número de pessoas, né? E dificilmente as pessoas que vão estar dentro da empresa vão ser melhores do que as pessoas que estão de fora. Porque essa área de hacking, né, é bem autodidata.
Então, uma pessoa que talvez nunca fez faculdade, não fez nada disso, seja muito melhor do que qualquer pessoa na empresa. E obviamente ela vai conseguir deitar e rolar em cima dos caras continuamente, né? Até porque se não fosse assim, não teria hack, né? Não teria esse problema, né? Então, Level Up com The Duel, que faliu, Point Blank, foi um jogo que passou por um hiato por causa disso por muito tempo. O Tibia tem um exemplo, tem no YouTube, que é a Macro Farm. Era um cara que usava um bot. Então, o que é o bot? Um software que faz o bonequinho ir sozinho pra ficar farmando. Vamos focar em MMORPG, né? E aí, as pessoas tanto vendiam, criavam o código do software, vendiam ou davam de graça, mas normalmente, posteriormente, começou a virar um negócio, né? Um negócio lucrativo, hoje em dia de milhões de dólares até. Depende, né? Milhares ou milhões de dólares. E tem no Brasil vários também empresas, entre aspas, disso. A gente vai chegar nesse ponto depois. Você vai ver que o negócio é muito mais complexo. E essa macrofarm no Tibia, o cara juntava uns personagens e ficava treinando em skill para o personagem ficar mais forte, vários ao mesmo tempo. Então ele tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 10 contas e logava nessas contas, fazia o bot ficar batendo no outro para treinar skill. Depois vender esses personagens, porque vale dinheiro quando você treina a skill do personagem, demora um tempo. Isso era legal, né? Aí esse vídeo é Visiting Lowick's Macro Farm, Retro Tibia. Um cara chamado Hell Langley, ele achou esse Macro Farm, o cara provavelmente não tava olhando, deixou lá, e ele matou todos os personagens que estavam lá. E jogou todos os itens na lava ainda. Aí depois vem o cara enchendo, falando, eu vou te pegar, você nunca mais vai jogar nesse servidor, porque quando você... no Tibia é assim, quando você irrita alguém que tem um poder relativamente alto, ele vai te seguir até você parar de jogar, pra te matar, né? Mas, no caso, não aconteceu nada, provavelmente o cara só ficou rindo do outro, né? O cara tava usando o bot, né, pra fazer algo legal no jogo. E bem feito, né? O que aconteceu com ele. Foi bem engraçado. Mas tem pessoas que usavam o bot 24 horas. E tem até uma ferramenta agora. É para vários jogos chamada BattleEye, que serve para detectar esses bots. Teve bots recentemente no Tibia que usavam até o OBS Studio, que é uma ferramenta de gravação de vídeo de transmissão para Twitch, esse tipo de coisa. E usavam esse OBS Studio para gravar o jogo, a tela do jogo, sem ser detectado e pro bot funcionar, né? Vários bots usavam o OBS Studio, uma ferramenta de transmissão de vídeo, para rodar o bot recentemente, né? Então esses bots são sistemas, softwares. Alguns deles podem usar inteligência artificial. Até num livro que a gente escreveu sobre esse tema, um capítulo, que foi um livro mais focado em games, eu mostrei algumas coisas relacionadas a isso. De uma. Depois eu vou pesquisar aqui, mas é uma técnica específica para que pode ser usada no Tibia para você de visão computacional, né? Porque o personagem ele tem que conhecer monstros para atacar automaticamente. Ele tem que relar potions automaticamente. Então você consegue meio que fazer que o sistema computadorizado, né? Que o programa reconheça características do jogo, personagens, poções, enfim, para que ele consiga jogar sozinho. Então o objetivo desse sistema é que o sistema seja automático, né? Você deixa lá ele no jogo e ele vai farmando, matando os monstros automaticamente e fazendo grana. E hoje em dia isso é lucrativo, porque as pessoas podem fazer milhares de dólares vendendo isso, ou o player, né, fazendo também isso. Se você ver os vídeos passados sobre mundos virtuais, jogos, né, você vai ver que quando você farma monstros no jogo, faz crashes, o dinheiro que você ganha no jogo, moedas, né, in-game, você pode transacionar por RMT para virar dinheiro de verdade, com moedas, com grupos de moedas valendo $30, $160 até do Skyrim, enfim.
Então, para as pessoas, é uma mão de via dupla, né? Você tanto pode fazer bastante dinheiro farmando monstros com bot, ou até, no caso, vendendo. É mais seguro vender, porque uma hora você vai ser banido, né? Aí, uma, uma coisa que o cara que eu falei que tava rodando o bot falou pro cara que matou os bots dele, né? Ele falou: Você jogou os itens na lava, eu quero essa merda de volta. Eu vou te dar Hunt em Quimera, né? Que é um dos servidores do Tibia que ele tava, né? O cara tava muito bravo com o Hell Langley, né? Existem também bots no Tibia relacionados a vendas. Então tinha um bot que eu achei que ele vendia, ele comprava os itens num preço baixo e vendia por preço alto para você fazer dinheiro, né? Essa técnica chama arbitragem, que existe no mercado de ações também, e de commodities também. Você compra uma coisa por um preço baixo, depois vende por um preço mais alto. Então você compra uma coisa por 4 mil, vende por 8 mil, por exemplo. Só que o bot fazia isso automaticamente. Ele comprava e vendia itens, colocava o valor certinho e vendia automaticamente no mercado. O que obviamente era altamente lucrativo e poderia fazer uma grana extra pra pessoa, né? De repente uns 500 reais, 300, não sei. Porque eu nunca usei, né? Mas existe. Mas isso é só parte do negócio, né? Tem bots de vários jogos, né? Do Albion Online, que é um MMORPG bem conhecido, do Final Fantasy, enfim. E o que eu vou mostrar agora é o mercado geral dos bots. De novo, eu abomino bots, eu acho errado. E é crime, na verdade, na lei da maioria dos países. Porque qualquer ferramenta que você possa roubar num jogo desse tipo é como se fosse um. Se você estivesse hackeando o jogo da empresa, entre aspas, né? Você está usando um software ilegal para alterar dados da empresa. Você não vai ser preso por isso, eu acho que é mais pessoa que vende que vai ser presa. Mas não é legal, né? Não é o justo e correto, né? Então, o primeiro site que eu vou falar é o MiQBot, que ele vende bot de Final Fantasy, né? E é estranho que tenha bot somente de um jogo, é porque o Final Fantasy XIV, né, é um dos MMORPGs mais jogados do mundo. Quem não sabe, é um jogo baseado no Final Fantasy, obviamente. E é mais jogado que o World of Warcraft no momento. Eu acho que tem mais players, talvez. Se bem que o RuneScape tem bastante player. E esse bot, ele voa, nada, pesca, ele ele consegue fazer gathering, né, que é você pegar elementos do coleta recursos do jogo, madeira, pedras, enfim. Ele consegue matar os personagens, fazer quests e se mover tridimensionalmente nesse sistema. Então, quando você põe ele para fazer as quests, ele consegue se mover certinho até lá e até artigos coreanos que tentam. Que a Coreia é muito boa em games, né? E também na pesquisa acadêmica. Tem artigos acadêmicos que tentam detectar bots baseado na forma que eles se movem, no tanto de tempo que eles ficam online. É uma forma legal de detectar bots. Ninguém joga 3 dias sem parar, por exemplo. Sem descansar, né? Não precisa. 5 dias, uma semana. Uma forma de você não ser detectado, por exemplo, com bot é você deixar ele jogando por 4 horas por dia, 3, porque é mais fácil de você não ser detectado. Agora o cara roda o dia todo dia. O sistema ele automaticamente vai detectar isso e marcar como um possível bot, né? Também a distância entre bots, porque as pessoas às vezes fazem grupos de bots, eles não rodam um só. Como que eu falei antes, do Tibia. Tinha 10. Que eles conseguem pegar vários bots e fazer eles andarem juntos. Tinha uma técnica lá, usando distância euclidiana, né? Que você mede a distância entre dois pontos, né? E eles viam a distância euclidiana entre os personagens ao longo do tempo e se essa distância ela era fixa ao ponto de ser impossível para o ser humano fazer ela, né? Porque você tá andando no jogo seguindo o seu amigo, eles viram que bots eles seguem esses personagens de forma diferente.
de uma forma mais estática, né? Sem muitas mudanças no seu percurso. Também é uma forma de detectar bots, né? Outra coisa é o tempo nas quests, que eles duram durante as quests, né? Então, se uma pessoa... Porque eles mostram um gráfico nessas teses, tá tudo no livro que a gente escreveu. A maioria dos artigos que a gente citou foi coreano, né? A Coreia é muito boa em artigos acadêmicos sobre games. E eles viram que o tempo de fazer quest de bots era muito mais alto do que o tempo de seres humanos. E aí eles podiam usar isso como base. Aí isso é um grupo de elementos que você pode usar como base para se alguém é possivelmente um bot ou não. Lembrando que esse bot faz a empresa perder milhões de dólares por mês. Então, obviamente elas têm que gastar bastante dinheiro com isso. Então eu creio que até muitas dessas teses acadêmicas relacionadas a isso, como a Coreia é muito forte nesses jogos, são financiadas de forma privada. Então, empresas de forma privada financiam essas teses, talvez. Eu não lembro exatamente se alguma das que eu citei eram, mas com certeza, porque não tem nenhum benefício pro Estado isso, na verdade, né? Então tem que ser privado. Então esse é o MQBot. Outro de Final Fantasy que tem também é o Elite PvPers. Elite PvPers tem vários tipos de bots de Final Fantasy. Tem melhor bot de rotação aqui, 5 de 2022, tão recente. Hoje um Minion Bot, que para fazer quest, craftar itens, pescar, PVP e assistência. Então mostra até um vídeo aqui. Obviamente não consigo mostrar num podcast, mas é um bot que eles estão no fórum da Elite PVP, lançou hoje, pelo menos. E no caso parece não ser à venda, você pode baixar de graça, né? Já tem 971 likes do Elite PvPers, tem vários vídeos mostrando como funciona. Então, deixa eu ver aqui. Ó, dá pra ver aqui que ele joga muito bem, né? Na parte da esquerda superior mostra os dados relacionados ao que o bot vai fazer e tal, você pode configurar ele. Então, eu tô vendo aqui tem aqui a parte de gathering, né, que ele vai pegar recursos no Final Fantasy XIV. Ele tá numa montaria e ele passa pelas florestas coletando coisas, né? Coletando recursos, que é uma coisa que dura tempo. Então, se você viu os outros episódios, você sabe que existe uma coisa chamada trabalho laboral virtual. Teoria de trabalho laboral virtual, que diferente da teoria laboral da vida real, ela é obviamente virtual e ela demanda tempo, recursos de rede, você tem que pagar a internet. Se você joga todo dia, você vai gastar um bom dinheiro de internet, que não pode ser uma internet fraca, né? Você vai gastar dinheiro. Tem o dinheiro da força. Se você jogar 8 horas por dia, por exemplo, de pessoas que trabalham com só jogando o jogo. Pra quem não sabe sobre isso, eu expliquei com mais detalhes em outro episódio. Então, o cara joga 8 horas por dia, seja na China, nos Estados Unidos, não importa, no Brasil, na Rússia. E esses bots fazem tudo automaticamente. E fazer gathering, fazer crafting, fazer quest é chato às vezes e demora. E tem até pessoas no fórum falando, o jogo o jogo demanda tanto da pessoa que, obviamente, a pessoa vai usar bot. As pessoas falam, né, que bot é um elemento natural do jogo. Algumas pessoas acham que bots é uma coisa certa, né? Uma coisa boa, embora a gente saiba que seja ruim. Então esse bot é gratuito. Tem também aqui de quest, de phishing, só de phishing, né? Enfim, vários bots com diversos likes. Tem aqui, por exemplo, que é o Mikio Bot, propaganda deles, né? Com 104 mil likes, não, views. Esse que eu falei agora, que foi hoje, 9h48 da manhã, é de 323 mil views. Então pensa, o negócio lançou hoje e tem 323 mil views. Não é algo simples, é uma empresa que faz isso.
E por incrível que pareça, no mundo do FPS, teve empresas registradas no governo que faziam cheats, faziam bots, né? E foram. Não de bot, na verdade foi em jogos FPS, foi cheats, hacks, né? De jogos de tiro. E elas foram processadas no estado da Califórnia por conta disso. Uma empresa na Alemanha e uma na Ásia. Eu não lembro que país específico, a gente vai falar sobre isso depois. Então, esse foi Elite PvP e nesse próprio site tem vários outros jogos, né? Alguns sites só vendem um jogo, um bot para um jogo, ou hacks. Por exemplo, isso que eu falei, tem de Apex, Call of Duty, Diablo 2, Fortnite, Lost Ark, Overwatch, World of Warcraft, Rainbow Six, Valorant, Battlefield, Counter-Strike, Escape of Tarkov, League of Legends, que é mais script, né? Funciona, por incrível que pareça. Paladins, H1Z1, Combat Arms, Crossfire, The Duel de novo, de MMORPGs tem de Final Fantasy 7, não, 11. Eu tô ruim com números romanos, acho que é 11. Final Fantasy 14, Perfect World, RuneScape, Star Wars. Tem também o Black Desert, que é um jogo recente. Ragnarok Online, enfim. Diablo 2, Pokémon, Minecraft, Dota. Tem todo tipo de jogo possível e inimaginável no Elite PvP. Então vários desses sites, eles têm vários jogos. Não só um. E nesse caso do Elite PvP é um fórum, né? Que se assemelha muito àqueles da Deep Web. É estranho que esses fóruns não são... Assim, eu não sei como eles não são fechados, porque são hacks, são malwares. Como um site de malware tá online, fórum, que muitos desses bots e hacks são, como se fala? São em sites até comuns, sites como se fosse de empresa. Então, como que isso aqui não é fechado? Uma das empresas que eu vou falar depois que foi processada pela Paragon e pela Ubisoft, não é Ubisoft, pela Ubisoft, se não me engano, relacionadas a jogos de tiro, né, e pela Activision, elas foram processadas no estado de Califórnia, porque eles tinham um servidor na Califórnia que rodava o site. Então pensa, tem um monte de site online que é muito fácil de achar, que tá online. Você não precisa de Deep Web no Tor pra baixar malware de jogo. É estranho porque empresas perdem milhões de dólares com isso, processam empresas em milhares de dólares por causa disso, empresas entre aspas, né? Tem até no Brasil algumas pseudo-empresas que contratam, por incrível que pareça, tem um site no Brasil, e no livro a gente fala, que eles contratam, olha só, eles contratam pessoas com carteira assinada para desenvolver malwares de jogos para Counter-Strike e outros jogos. Quando eu vi isso no site deles, quando eu tava escrevendo um livro, né, eu tive que pesquisar a fundo esse tema. Eu fucei todos os sites possíveis e inimagináveis. Quando eu descobri isso, que tinha um site que vendia esses moldes de CSGO, ele tem Instagram, tem coisa no YouTube. Tem até CNPJ no site. Os caras são tão burros que eles colocaram CNPJ no site da empresa. Agora vamos lá. Eles vendem malwares. Eles contratam desenvolvedores de malware, de vírus, né? Malware é a palavra correta. Pra hackear o jogo, o cliente do jogo. Tem lá as coisas que você precisa para você ser contratado. A empresa tá registrada e não é no MEI, porque no MEI só pode um empregado. É em Simples Nacional. A empresa está registrada em Simples Nacional, tem CNPJ, tem tudo. E é mais focada no Counter-Strike. E ninguém faz nada. Parece que ninguém sabe que isso existe. No Brasil, pelo menos. Eu tentei, eu mandei no LinkedIn mensagem
pra um cara da Valve, só que eu não tenho contato dos caras, né? É incrível que tenha isso no Brasil e ninguém fechou essa empresa. Que é o Counter-Strike, Call of Duty perde da Activision, no caso, o Counter-Strike da Valve, eles perdem milhões de dólares pra. Eles gastam um milhão de dólares pra lidar com esses vídeos. Eles perdem também, porque eles perdem jogadores. Os jogadores gastam dinheiro no jogo. E é estranho que esses sites, a impunidade relacionada a jogos online é maior do que qualquer outro tema na área de hacking. Porque isso aqui são desenvolvedores de malware, é um, são grupos criminosos, né? Que eu vi a extensão disso, tanto na literatura acadêmica quanto em sites que eu vi. E o dinheiro que eles ganham é realmente substancial, né? Pra alguém ter simples nacional, se eu não me engano, tem que ganhar mais de 60 mil reais por mês, 80 mil. Porque MEI é até 80 mil, se eu não me engano. Então eles ganham mais de 100 mil por mês, no mínimo. Essa empresa que eu falei de Counter-Strike, que eles fazem malware de Counter-Strike e vendem. Eles vendem de boa, faz vídeo, ninguém fala nada. Talvez faltam pessoas que manjam dessa área de games para falar para pessoas no Senado, sei lá, que isso existe, que essas empresas têm que ser punidas, né? Que ferram. Empresas podem falir por causa disso também. Tem outro site também que é o FFX Final Fantasy XIV Minion. FFXIV Minion, que é o MMO Minion. Esse site é complexo e o software deles é muito complexo. É 100% automatizado, eles falam, né? Tem um API para você usar, para você escrever seu próprio bot também. Tem loja de desenvolvedor, múltiplas linguagens, então esse software aqui é vendido no mundo todo. Tô no site Minion. E as funções que ele faz no Final Fantasy XIV: pesca, assistência, crafting, gathering, né? Pegar recursos do jogo, crafting é criar itens, minigames que são bem difíceis, que são os minigames que você tem no Final Fantasy XIV, party, que é pra você ajudar outros personagens a fazer quests, a caçar quests, enfim, é tanta coisa e tudo automaticamente. E uma coisa que eles procuram de contratar pessoas é que eles fazem códigos polimórficos, né? O que são códigos polimórficos? Quando você faz um malware desse tipo, você quer que, primeiro, que ele não seja analisado, e segundo, e você faz isso com forma de criptografia, né? Para obfuscar o código. E segundo, você não quer que as pessoas detectem também o seu malware. Então, você faz um código todo rebuscado, bem assim, a gente chama de lixo, né? Garbage. Então você tem, vamos supor, 1000 linhas de código, 100, 150 linhas é o seu malware e o resto é tudo lixo. É só pra enganar os sistemas de conhecimento. Então, tem isso também. Então, e sempre mudar o código, né? Sempre mudar automaticamente ferramentas para mudar o código continuamente, para substituir esse garbage, para você não ser detectado, né? Então, esse é o meu Minion, né? Que é focado unicamente nisso e tem a precificação deles, né? Você tem até uma zona de teste que é 99 centavos de euro, 30 dias que é 999 euros, 90 dias de teste que é 24 euros e 180 dias que é 35 euros. Então é interessante que eles adotam o euro porque é uma moeda forte que normalmente é maior que o dólar, né? E que obviamente dá mais lucro pra eles. Porque o preço que as pessoas têm que pagar ao longo do tempo, no mundo todo, é o mesmo. E parece que
Esse site é originalmente coreano, né? Então, provavelmente quem criou foi o coreanos. Embora ele seja vendido no mundo todo. Até porque os clientes principais são coreanos, né? Eles são os principais jogadores de Final Fantasy XIV. Enfim, tem outros sites como HackerBot, Supreme, Cheat Supreme, né? Que é CSGO, Free Fire, Valorant e outros jogos como Paladins e Apex. Tem o Infinity Store, que é brasileiro, que tem cheats, vamos ver, de League of Legends, Genshin Impact, CSGO, GTA V, Call of Duty Warzone, Escape from Tarkov. Aí você pode falar, esses cheats funcionam no videogame? Não. Sim, videogames com PS4 já foram hackeados. Eu não lembro se o PS5 foi. No Google Hacking Database você consegue achar vulnerabilidades que foram achadas e já foram corrigidas. Mas não tem nenhum cheat que você usa no videogame pra. Isso não existe. Tipo, você põe um pendrive. Não existe. Porque pra você hackear no videogame, você teria que hackear o firmware do videogame, que é muito difícil. Tem pessoas que já conseguiram, mas sempre mais pesquisadores, né? Então não tem nenhuma evidência no momento de que você hackeia usando os videogames do Xbox One S, PS5. Porém, no PC, como os processos do Windows, você tem N formas de você fazer DLL hijacking, né? Você injetar a memória no processo do. Como funciona? Tem o processo do jogo, as DLLs que criam os processos para o jogo rodar. Todos os aplicativos que você roda no seu Windows, Linux, tem um processo relacionado a ele. Quando você fecha o aplicativo, esse processo some. Quando você liga o aplicativo, ele aparece de novo. E tem os processos que o próprio Windows usa para ele funcionar. E o que o malware faz? Ele injeta um código malicioso no processo de um aplicativo, do Internet Explorer da vida ou do jogo para conseguir alterar o jogo. Então, por exemplo, tem a parte da memória do jogo que você localiza. Então, o jogo ele usa a sua memória. E vamos supor que você está jogando online. Tem até artigos sobre isso. O que é o wallhack, por exemplo? É o que vê você buscar as personagens pela parede. Quando você tem várias pessoas jogando na mesma sala, você consegue, na memória, ver esses jogadores. E o wallhack, ele usa a memória, o processo do jogo, para verificar onde eles estão, os jogadores, e aí mostrar no mapa, marcar eles com vermelho e tal. E tem até técnicas, tem um artigo que a gente citou que é para prevenir contra o wallhack, que ela faz que a memória do jogo, mesmo que ele tenha acesso à memória do jogo e consiga ver os personagens ao longo do tempo no jogo, fica tudo rebuscado e o cara não conseguir usar o wallhack, né? Então tem formas de impedir isso, né? Mas quando você consegue alterar a memória do jogo para aumentar a sua vida, para aumentar a sua velocidade, para fazer aimbot, você pode usar, em vez da memória do jogo, você pode usar um software de visão computacional, criar um software de visão computacional, né? A maioria dos bots usam isso para aimbot, por exemplo. Então, ele, por exemplo, pode usar inteligência artificial simples, né? Pra só atirar na cabeça da pessoa. Então, toda vez que ela vê a cabeça, o cara vê a cabeça da pessoa, vai atirar no jogo, né? Enfim. Então, N formas de fazer isso, né? No caso de você inserir coisas na memória, né? Tem algo que chama DLL Sideload, né? Então, por exemplo, eu tô pegando isso do ITM4N, de um blog Windows DLL Hijacking, de 2020. Ele fala que DLL Sideload é isso. Se as permissões da pasta de aplicativo não estiverem configuradas corretamente, isso é responsabilidade deste aplicativo. Na maioria das vezes, o impacto é limitado ao aplicativo. Então, no caso, a própria empresa que faz o jogo
tem que ter o dever de defender o processo do jogo contra ataques. E uma coisa que eu vi é que, por exemplo, o cliente do League of Legends faz isso muito bem. Por exemplo, tinha um hack no League of Legends de ver onde as pessoas estavam no mapa. Era tipo o hack. Então você acha memória. Você visualiza apenas memórias do jogo. Você não consegue alterar essa memória, mas na memória RAM, mas pelo menos você consegue visualizar. Aí você já consegue ver onde está o personagem. Mas o League of Legends tem várias. Ele é bem robusto na segurança deles. Eu não sei como funciona bem, mas. Aí ele vai continuar sobre DLL hijacking, né? Novamente, se as permissões da pasta de aplicativo não estiverem configuradas corretamente, isto é, do jogo, isso é responsabilidade do aplicativo. No entanto, se ele adicionar ao patch do sistema, que é relacionado à via de registro, chaves de registro do sistema, nesse caso, o sistema é colocado em risco. Qualquer serviço do Windows que tente carregar uma DLL ausente, sem uma ordem de pesquisa, DLL segura pode ser aproveitado para escalonamento de privilégios. Então, se você tem uma DLL que não foi muito bem conduzida do jogo, você pode injetar coisas nessa DLL, nesse processo, e editar ela. Então, a empresa do jogo tem que fazer que seja impossível ou muito difícil de editar a memória do jogo, a memória RAM que o jogo aloca, né? Então vamos supor que você tem 8 GB de memória RAM. O jogo aloca 1 GB. Então nesse 1 GB, que é randomicamente colocado na memória, você quer alterar algumas partes dele. Você quer fazer alterações. Colocar infinitas esse tipo de coisa. Que elas estão bonitinhas ali na memória, né? Então, no caso, os jogos têm que impedir que essa memória. Por exemplo, o League of Legends ele permite que você visualize a memória, não permite alterar. Então, às vezes você pode até visualizar, mas eu consigo alterar a memória. Porque, como você às vezes faz isso com a memória, você. Vamos supor que o tanto de memória que aloca naquele processo ali é tanto. E você faz com que ela aloque mais. Então, meio que você cria um espacinho para caber mais um pouquinho de memória, só o suficiente para você colocar o seu malware e editar ela, né? Então, é mais ou menos isso. Então, teve uma palestra que esse livro foi baseado nessa palestra, na verdade, que é do Joel Nogueira, Unveiling the Underground World of Anti-Cheats, na Black Hat 2020. Quando eu vi essa palestra, eu fiquei tipo impressionado, né? Que o autor mostrou até um vídeo dele hackeando a memória do jogo de um MMORPG em tempo real, né? Usando coisas como hooking, handle hijacking, handle hijacking, e no caso são formas de você usar os próprios processos do Windows para conseguir que você cria os processos com a própria linguagem, a própria library relacionada ao Windows, né, em C++, que é uma linguagem de programação. Então, e você usa ela. Normalmente jogos não usam ela porque jogos têm que ser rápidos, né? Então C++ você consegue ter uma velocidade. Porque Python, por exemplo, você usa muita memória. O C++ ele é mais economista nisso. Então, a própria linguagem C. Jogos usam normalmente isso, normalmente, né? E você consegue usar as próprias ferramentas do próprio Google para lidar com processos, que são ferramentas legais, tipo do próprio Google não, do próprio Microsoft, desculpa, do próprio Windows. São ferramentas legais que você consegue alterar partes dessa memória, né? Então, como por exemplo, tem uma função chamada Load Library, que você consegue, que é para você colocar a DLL dentro de injetar alguma coisa na DLL, tem uma
uma função que é get proc address, para você coletar endereços de memória relacionada a alguma coisa. Então, tem várias formas de fazer isso, né? Como se proteger? Coisas como análise de memória volátil, né? Você detectar mudança no código, por exemplo. Então, se houver alguma alteração de código, de você bloquear logo essa alteração. Pesquisar anormalidades na memória, né? Do jogo. Isso o próprio aplicativo deve fazer. O jogo em si. Monitorar funções que usem hooking, né? Então, se tiver alguma função que está usando hooking, já bloqueia. Code signing, que é você colocar uma assinatura no seu código de hash ou algo do tipo, para que ela não seja, para que se tem uma alteração ela seja detectada, né? Então, por exemplo, um arquivo com hash, quando ele é modificado, não vai preservar o hash. E administrar as permissões requeridas para o usuário, né? Então, o usuário não pode ser possível, mesmo com o administrador, de fazer mudanças nos processos do software, né? Porque é propriedade da empresa, então, obviamente, o, o jogador, o usuário, não deveria ter a possibilidade de alterar processos do software para roubar no jogo. Então, no geral, é isso com relação a bots, né? E normalmente nos jogos FPS, eu não vou conseguir falar isso com detalhes, né? Porque, como sempre, a gente nunca tem tempo suficiente para falar sobre tudo. Só um pouco sobre jogos cheats de jogos FPS, depois eu continuo. Vai ter parte 2 desse também. Tem um paper do Ailed Hashem et al. 2013, que tá na descrição, que lista os maiores tipos de hacks, né, de jogos online, de FPS, jogos de tiro. Aimbot, que atira na cabeça dos inimigos com disparo, e você pode usar a visão computacional, como disse antes, para fazer isso. O hack, que permite que você veja através da parede os inimigos, e no caso você pega seções da memória relacionadas aos jogadores que estão dentro da sua partida, para ver onde eles estão. No clip, que permite aos jogadores atravessar pela parede. God Mode, que os jogadores ficam invencíveis, vendo infinita munição infinita e velocidades nível infinito, né? Lock, aqui é uma parte importante, que prende a mira em um jogador inimigo. Então, automaticamente, quando tem um inimigo, você pode fazer isso com visão computacional. Ele vai de forma sobre-humana mirar no inimigo. Auto Switch, que liga e desliga o lock. Mas pra que você vai desligar o lock? Porque tem artigos relacionados a isso, da Coreia. No Point Blank tinha isso daí, por exemplo, relacionado ao Point Blank, parece que é famoso lá. Eles tinham uma forma de detecção que era assim: se o tempo de resposta dos jogadores fossem sobre-humanos, ou seja, eles conseguiam diferenciar, mesmo jogadores profissionais, que obviamente o sistema automatizado, né, o bot, o hack, né, a pessoa com hack vai mirar muito mais rápido no inimigo do que um profissional, por exemplo. Eles faziam um gráfico para mostrar isso. Então, se o cara for muito rápido toda hora, então o cara é hack, vamos banir. Só que esse auto switch, ele liga e desliga o lock para não ser detectado esse cheat. Tem também auto miss. Auto miss é para você errar tiros de forma proposital, também para o sistema não detectar. Slow aim, que no caso é para você também mirar de uma forma mais, às vezes mirar de uma forma mais lenta, mas é o suficiente para você matar o inimigo. Trigger bot, que começa a atirar automaticamente quando o jogador aparece no raio de frequência do usuário, né? Então você tem um lock que mira no jogador, você tem um automiss que erra tiros propositalmente, e o trigger bot que atira automaticamente quando o cara tá na frente. Vida infinita, super velocidade, conseguir voar, enfim, esses são os principais hacks
que normalmente são vendidos a rodo, né? Então, tem um Cyan Cheat, por exemplo, no The Duel, que deixava tudo amarelo, eu acabei de ver aqui. Enfim, esses são os cheats de jogos FPS. Tem um site que eu queria também falar, que é o Golden Cheats. Esse é sem dúvida o melhor site de... Obviamente eu abomino isso, né? Eu creio que essas empresas, entre aspas, devem ser processadas que fazem essas coisas, que são empresas. Tem funcionários, é registrado normalmente nos governos que eles estão, nos países que eles estão. Eu creio que eles têm que ser presos. Porém, o melhor site é um site russo chamado Golden Cheats. Ele é tão bem feito. Eu acho que ele é mais bem feito que o site dos jogos que ele faz o cheat. E tem todo tipo de jogo. Tem PUBG, tem Warzone, tem tudo que você pensar. Então, o catálogo de jogos deles é gigante. Tem 43 jogos e 161 cheats. Então tem Fortnite, Valorant, Call of Duty Vanguard, Counter-Strike, no caso CSGO, Cold War, Scan, New World, que é MMORPG, Ark, Destiny 2 e uma empresa recentemente foi processada por causa de fazer hacks no Valorant e no Destiny. Arma 2, Arma 3 na verdade. Enfim, tem League of Legends e o melhor cheat de League of Legends é desse site. Enfim, Spellbreak, que é um jogo legal que eu joguei no beta. Among Us, Minecraft. Enfim, Dota 2. E no caso, eles fazem rios de dinheiro com isso, né? Então, eu vou falar com mais detalhes em outro episódio. Eu vou deixar na descrição o link do nosso livro, para vocês que quiser comprar e saber com os detalhes que a gente escreveu com muitos mais detalhes sobre isso. Usando artigos acadêmicos relacionados a esse tema, a maioria coreano. Então, era isso. Até o próximo episódio.